O assunto dessa aula é a PSR 4. Primeiro, o que é uma PSR? PHP Standards Recommendations são recomendações sobre um tema em específico. No caso da PSR 4, é um padrão para criar um autoload. O padrão para criar um autoload de uma classe, de uma interface, de uma trait ou de uma estrutura similar a uma classe é essa daqui. O namespace tem que começar com namespace name. O que é esse namespace name? Pode ser literalmente qualquer nome, pode ser o nome do projeto, o nome do módulo, pode ser qualquer nome. Mas só que ele tem que ser mapeado para um diretório. Obrigatoriamente tem que ser mapeado para um diretório. E depois pode vir ou não subdiretórios. Pode ter ou não subdiretórios. Subdiretório ou subdiretórios no plural. Veja que tem um asterisco falando que pode ter um ou mais subdiretórios. E depois vem o nome da classe. Isso aqui no final vai ser o que o PHP vai utilizar para dar um require na classe. Então vai pegar o diretório que foi mapeado nesse primeiro, todos os diretórios dentro desse diretório aqui, onde a classe está. Então vai ser um require, o diretório, e todos os subdiretórios até chegar no nome da classe. É assim que funciona. Simples, né? Depois que você entende, é muito simples. Vamos ver na prática. Na prática, eu vou criar um diretório app e outro diretório core. Dentro de app, um diretório library e dentro de core também, mesma coisa, library. Eu vou criar uma classe chamada out e core, adivinha, também a mesma classe. Agora, se eu quiser chamar essa classe aqui no index.php, como que eu faço? Ah tá, estou dando um require nesse autoload do Composer, por quê? Porque antes de começar a aula, eu baixei o dumper do Symfony para poder ter acesso ao dyn-dump. Dentro do composer.json não tem autoload nenhum. Eu vou criar ainda nessa aula, mas não tem autoload nenhum lá dentro. Se eu quiser ter acesso à classe out lá do app, eu vou colocar app /library out.php. Agora eu coloco out igual new out dyn-dump out. Agora eu vou lá no meu navegador. Tá aqui. Para poder ter acesso ao out do core, eu venho e altero aqui. Mesma coisa. Mas se eu agora chamar os dois, o out do app e o out do core, agora deu zica, hein? Veja que ele vai reclamar. O nome já está em uso. Quando eu dou um require nesse out e nesse out, é literalmente a mesma coisa de eu criar essas classes aqui diretamente no index.php. Veja que vai dar o mesmo erro. Agora, como que eu resolvo esse problema? Claro, trabalhando com namespaces. Só que trabalhando com o namespace da forma tradicional, eu poderia vir no out aqui do app e colocar o namespace, sei lá, vai ser Alexandre, que vai funcionar. Venho aqui no index e coloco new Alexandre out. Veja que vai pegar aqui, ó, Alexandre out. A mesma coisa nesse aqui. Eu posso colocar o namespace que eu quiser, o nome que eu quiser. Vai ser João.
Mas só que eu mostrei para você que para trabalhar com a PSR4, eu vou ter que mapear esse e vou ter que mapear esse. Porque esse primeiro aqui, é o namespace name, é esse daqui, que eu tenho que mapear para um diretório. Porque no final das contas, o autoload ele vai pegar o diretório, os subdiretórios, se existirem, e a classe e dar um require. Vai pegar o caminho e dar um require. Então tem que mapear esse cara. Eu vou colocar app. Venho e coloco nesse core. Porque está dentro do core e esse está dentro do app. Lembrando que pode ser qualquer nome, porque depois eu vou mapear esse namespace name. Não sei se você sabe, isso aqui é só uma curiosidade. Não sei se você sabe, mas quando eu trabalho com aqui a classe com namespace, isso aqui se chama Full Qualified Class Name, FQCN. Então isso aqui é Full Qualified Class Name. É uma classe com todo o namespace. É só uma curiosidade. Então vamos lá, vamos criar o meu autoload utilizando o Composer. Agora que você já tem esse conhecimento, que eu tenho que mapear esse aqui, abro o composer.json, coloco aqui autoload, falando que eu vou trabalhar com a PSR4, isso aqui é importantíssimo. Tá vendo esse app? Esse app vai ser esse. Agora, nas classes, preste muita atenção, nas classes, onde começa aqui com app, eu vou mapear para esse diretório. Eu vou criar uma pasta chamada src e dentro um diretório chamado database. E dentro de database eu vou criar uma classe chamada connection. Agora aqui eu vou colocar o namespace app. Na hora que eu venho no index, eu já estou dando um autoload aqui. Ah, uma coisa, estava esquecendo. Na hora que você altera o autoload, você tem que vir no terminal e colocar composer dump-autoload. Obrigatoriamente tem que fazer isso. Pronto. Feito. Agora no connection, coloquei esse app. No index, já estou dando um require no autoload do composer. Se eu colocar aqui, olha só, new connection, você acha que vai funcionar ou não? Deixa eu só colocar aqui connection. Não consigo encontrar a classe app connection. Lembra que eu falei para você que tem que mapear esse e depois, se a classe estiver em subdiretórios, eu tenho que chamar também o subdiretório, porque isso aqui no final vai ser um caminho onde ele vai dar um require na classe. Lá no connection, agora tem que colocar library, porque ele está dentro da pasta library. E aqui no index vai ser app library. Agora sim, ele vai dar problema. Vamos ver o problema que ele deu. Aqui no Composer, beleza. Connection, o connection. Ah, perdão. Ele não está dentro de library. Está dentro de database. Olha eu com library aqui na cabeça. Está dentro de database. E aqui no connection vai ser database. Certo? Agora atualizo. Pronto. Já está funcionando. O require que foi dado aonde? No src /database connection.php. Então o autoload ele deu um require nesse arquivo. Você entendeu o porquê que eu mapeei o app para um diretório, no caso o src? Porque o connection está dentro de database que está dentro de src. E no final das contas, vai criar esse caminho onde ele vai dar um require. Eu poderia colocar o seguinte,
quando eu trabalho com esse namespace, começando com esse namespace, eu vou mapear para o próprio diretório app. Venho no terminal, composer du. Du é a mesma coisa de dump autoload. É a mesma coisa. Volto no index, agora eu vou chamar o out. Out. Deu um problema, vamos ver. Vem aqui no out, é que eu esqueci de colocar nesse out aqui, de novo. Tem que colocar os subdiretórios caso eles existam. E existe library, e nesse aqui também tem o library. Agora aqui, só vou importar o out, esse daqui, pronto. O caminho que foi gerado para dar um require na classe, no arquivo, foi app library out.php. Porque eu mapeei esse app para o próprio app. Se eu tivesse mapeado para o src ou qualquer outra pasta, seria qualquer outra pasta /library out. Aqui na documentação, e aqui ó, seria interessante você ler aqui algumas regrinhas para você trabalhar com autoload, como por exemplo, a classe, o nome das classes deve ser referenciadas no padrão case sensitive. O que é um case sensitive? Diferencia maiúscula de minúscula. O full qualified class name, lembra do FQCN? Deve terminar com o nome da classe. Aqui, ó, terminando com o nome da classe. Porque tudo isso aqui são regras para no final gerar o caminho. Gerar o caminho até a classe, para poder dar um require nessa classe. Clico aqui em Example. Vou copiar isso, porque para poder fazer um autoload, eu não preciso do Composer. Eu vou tirar esse autoload. Venho no terminal, rodo o dump autoload. Agora eu vou trabalhar com o autoload do próprio PHP. Porque isso aqui, ó, esse SPL autoload register, isso aqui é do próprio PHP. Você não precisa instalar nada. Então, na hora que eu chamo aqui out, é esse class. Esse prefixo é exatamente esse, o namespace name. Então, eu vou passar app. E agora eu vou mapear esse namespace name para esse diretório. Só que eu vou colocar aqui, vamos ver, eu acho que assim vai funcionar. Porque como eu estou dentro do index, que está dentro da pasta public, eu tenho que voltar ao nível para poder achar o src. Agora eu vou colocar um dump aqui no prefix e um dump também no basedir. Apareceu app e apareceu isso daqui. Pera aí. Perdão, não é basedir, é class. Pode perceber que o prefixo e o basedir, eles começam com a mesma coisa, com o mesmo nome, app. Então até 1, 2, 3, 4, até a posição 4, eles têm o mesmo nome. Veja que o len aqui vai ser na posição 4. Posição 4. Então, se os dois começam até a posição 4 com o mesmo nome, com as mesmas letras, tudo certinho, então pode vir aqui para baixo. Eu vou colocar um dump nesse. Vamos ver o que ele vai retornar. Está retornando 0. Então, se for diferente de 0, quer dizer que teve algum problema. Agora, se for igual a 0, quer dizer que pode seguir. Podendo seguir, eu vou dar um dump nessa classe relativa. Agora, não tem mais aquele começo, não tem mais aquele app, tem somente o library out. E aqui, ele já pegou todas as regras da PSR4 e criou o caminho para dar um require.
Então, no file, eu vou dar um dump no file. Veja que vai aparecer o caminho certinho para poder dar um require. SIC, library out.php. O SIC é o diretório mapeado do app. O library é o subdiretório. O out é a classe. Agora, se existir o arquivo, dá um require nele. Pronto, está funcionando. Não está funcionando. Por que não está funcionando? É porque eu estou mapeando aqui para o SIC. Eu vou mapear para o app. Agora sim. Gostou da aula? Um abração e até a próxima!